a Magnitsky do pescoço do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes não aceitou ficar subserviente ao Lula e ao projeto de poder dele. Ele tem um projeto de poder próprio. E aí começa. Você condena o Bolsonaro, condena todos os apoiadores do Bolsonaro, inclusive generais. Tá tudo certo até aqui. Aí, de repente, Flávio Bolsonaro fala: meu pai me escolheu para ser presidente. É porrada de gangue. É briga de facções, organizações criminosas, de alta periculosidade. Estamos falando de STF, lulopetismo e diversas pessoas ali do centro. Alan dos Santos afirmou que, na visão dele, existe uma guerra oculta entre Lula e Alexandre de Moraes nos bastidores do poder. Segundo Alan, conflitos de interesse e disputas internas estariam por trás de decisões recentes, levantando questionamentos sobre o equilíbrio entre executivo e judiciário. Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, porque a revelação de hoje está explodindo nas redes. Ramais, digam que eu estou ficando louco. Fala que o que eu vou dizer aqui agora não tem sentido. E eu tenho essa liberdade, graças a Deus, de vocês não terem papas na língua, e vocês podem me corrigir aqui se eu estiver falando alguma loucura. Está evidente que internamente no Brasil há duas forças se colidindo. Certo? Sim. Que é a turma do Temer e a turma do Lula. Sim. Ok? Até aqui tranquilo? Beleza. Isso está evidente, questão do Banco Master. Um pega a PF para si, o outro pega a PF para si. Você percebe que a própria instituição da PF, ela está perdida igual barata tonta, ela não sabe nem o que investigar. Se vai para o Toffoli, se não vai, se vai para o Banco Master, se não vai, se chega no governo do Lula, se chega nos ministros do Lula, se chega no Banco Central ou não. Os caras estão assim, todo dia você tem uma notícia diferente, você fala assim, ih, caralho, pra onde tá nisso aqui? Você não sabe quem... Mesma coisa com o INSS. Né? INSS, Banco Master, você percebe que tem ali duas forças se colidindo. Ou seja, Bolsonaro já é carta fora do baralho para esses caras. Sim. Eles querem saber qual vai ser o futuro do Brasil. Sim. Ok? E isso, é aqui que eu quero que vocês me digam que eu tô ficando louco. Isso explica o porquê do Centrão tá tranquilo, do Bolsonaro tá morrendo. Desculpa falar dessa maneira, mas estão matando o Bolsonaro. É verdade. Isso explica o Centrão tá assim. Não, relaxa. Você vai acabar daqui a pouco. Esses bolsonaristas vão todos morrer. Né? Ou vão perder força ou vão ficar chorando. E isso explica o silêncio de muitos deputados de direita que estão assim, ó, opa, it's not my business, entendeu? Não é meu problema. Isso aqui não é da minha conta. Literalmente em português, isso não é da minha conta. Né? Por quê? Alguém já está sabendo que se continuar essa configuração geopolítica global, o Lula não pode mais ficar. E aí, na minha cabeça está assim, Temer já se ligou nisso, Alexandre de Moraes é do grupo dele, já se ligou que se continuar, se o transatlântico, né, se esse cruzeiro do Lula continuar, ele vai colidir com os Estados Unidos. Tá? Então ele já entendeu e falou assim, agora vamos jogar o Lula na fogueira. Vamos jogar o Lula na fogueira, porque agora vai ficar mais tranquilo pra gente. É ano eleitoral, a gente joga o Lula na fogueira, mostra que tem problemas do INSS, mostra que tem problemas no Banco Central, aí o Lula, é? Então eu vou pegar o Banco Master que eu vou mostrar pra todo mundo o que vocês estão fazendo. É isso aí. Ó, vou mostrar, vocês querem me colocar na fogueira? Então eu vou jogar o Banco Master nessa parada aqui. Aí vamos ver quem tá limpo nessa história e quem tem mais força. Porque eles já entenderam a reconfiguração global. Alguém tá querendo a conta. Seja do bloco chinês, seja do bloco do Ocidente. Para mim tá muito evidente isso. E a direita tá perdendo a grande oportunidade de continuar tendo protagonismo político, porque simplesmente não quer se submeter a ter o Bolsonaro acima deles. Ou seja, a tal da direita que existe hoje no Brasil sem Bolsonaro, ela pensa o quê? O Bolsonaro já tá doente, Bolsonaro já tá mal, coitado, é um idoso, vamos deixá-lo morrer, quando isso aqui acabar, a gente vai lá e começa a atuar. Mas o melhor é a gente ficar com o Temer, é melhor a gente ficar com a galera do Alexandre de Moraes, então para de falar de impeachment, para de falar de Senado para impeachment de ministro, vamos tocar esse barco aqui, o mais importante é o Lula. Minha leitura tá equivocada? A minha resposta pra você é o meu tweet. Consegue mostrar aí, produção? Não, o tweet, lá em cima. Porque essa é a maneira que eu tô conseguindo entender agora. O nego já se ligou que é vantajoso para eles o Bolsonaro como carta fora do baralho. Então qual a decisão que eles tomaram? Pô, agora é a minha vez, pô, eu sou novo. Cheguei agora no Congresso. Eu concordo, no meu entender, eu concordo plenamente. Eles tiraram a direita,
A direita que é contra a corrupção, que só traz eficiência, austeridade, ou seja, que vai quebrar esse sistema de roubalheiras e abuso de poder. Tiraram o Bolsonaro, tiraram a direita do jogo, ou pensam que tiraram, que a gente volta às ruas, que a gente não está calado nas redes sociais, mas não está para eles concorrendo. Então, quais são os grupos ali? Eu tenho falado diversas vezes, é porrada de gangue, é briga de facções, organizações criminosas, periculosidade. Eu não estou falando aqui de PCC e Comando Vermelho, estou falando de STF, lulopetismo e diversas pessoas ali do centro. Algumas não acordaram. Quando, como o Alan falou, aquela ingenuidade que não vai chegar neles. Todos eles sabem ali no meio que o Lula quebra o país, vai destruir o país, vai acabar os recursos. Acaba custeio, acaba a pensão, acaba a aposentadoria, acabam as emendas. Então não dá para ser com o Lula mais. Mas a direita a gente tem que acabar, porque eles acabam com o sistema. Vamos arrumar alguém para colocar. Aí o STF começou a trabalhar isso com o centro. O Lula acordou, vão dar uma porrada na gente. Então vou para cima deles, vou meter um banco master em cima. Aí o STF tem que cumprir a de ilegalidades, quando eles estão por cima de tudo quanto é ilegalidade. Vão botar para cima do centrão. Vem o banco master com o recap, com as outras operações, emendas, vão para cima do centrão com as emendas. Agora é o momento que eles vão bater cabeça. Muito, isso é ótimo, para bater palmas aqui de camarote. Mas a gente sabe que está nas vésperas de um pleito eleitoral. Eles vão se unir, brigando desse jeito, um querendo dar porque ali ninguém vale nada, querendo dar rasteira no outro, contra a direita. Então a gente colocou o presidente Bolsonaro de dentro da prisão, fez uma carta para defender a direita. Ele que está lá sob tortura, preso, pensou o melhor sempre para o Brasil, não adianta entregar para o Centrão que venha para nós, quem não tiver cheio de rabo preso. Que a direita tem mais força, colocou Flávio Bolsonaro. Quantas as pessoas, a imprensa até gerou uma comoção no Brasil de que o Flávio é inviável. Primeiras pesquisas, o Flávio já jogou lá para cima, os outros candidatos tudo lá embaixo, como realmente viável para ganhar do Lula. Então o jogo a gente tem que trabalhar sério para umas eleições, estar com as pessoas nas ruas, porque eles vão bater cabeça. Bater cabeça é um imputar contra os outros, é um destruir os outros. E é isso que a gente vai analisar aqui na Conversa Timeline. Então, se isso tá certo e o Max vai mostrar o tweet dele, isso explica quem ainda não optou por Flávio Bolsonaro. Concorda comigo? Concordo. Porque o Flávio Bolsonaro, ele é aquela peça do xadrez que ninguém sabia que existia mais. Porque na cabeça dos caras tá assim, entenda, isso aqui não é o que eu penso, tá, gente? Eu tô fazendo a exposição da mentalidade de pessoas e grupos, não é o que eu penso. Então, o que eu vou falar aqui agora em primeira pessoa é para que vocês entendam como cada um está pensando. Então, ponto 1. Galera do Temer, Centrão, vira e fala: Bolsonaro é carta fora do baralho. Já conversei com o Alexandre de Moraes, ele vai ser condenado sim, vai para cadeia sim, pode ficar tranquilo que agora é só a gente tocar o barco. Aí os caras fizeram isso e o Lula achou: pô, parabéns aí para vocês tiraram o Bolsonaro, o caminho tá limpo, vou para minha reeleição, eu vou eleger quem eu quero. Aí, de repente, começa o fator ali, Trump pega... Peraí, pessoal, rapidinho. O Trump pega o Maduro, aí a situação fica um pouco mais complicada e delicada pro Brasil, porque tá todo mundo contando com o quê? Pô, não, tira a Magnitsky lá, vai dar tudo certo pra gente. Você tira a Magnitsky e a gente fica de boa aqui. Aí o Lula foi lá, então beleza, vocês têm a palavra de vocês? Eu tenho a minha palavra. Eu consigo tirar a Magnitsky do teu pescoço. Não, pode ficar tranquilo. Tirou a Magnitsky do pescoço do Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes não aceitou ficar subserviente ao Lula e ao projeto de poder dele. Ele tem um projeto de poder próprio. E aí começa. O pessoal tava brincando aqui, né? Se dois inimigos nossos querem brigar, 2 pedras. Eu pago até um motel para eles se comerem. Né? Só pode sair um vivo de lá. Eu não tô nem aí. Eu pago. Eu não quero nem saber. Mas o ponto é, eu queria entender, junto com a nossa audiência, eu quero que vocês comentem aí, o seguinte: o fator Flávio Bolsonaro desestabilizou essa situação toda. Porque o plano dos caras estava muito bem feito até aqui. Você condena o Bolsonaro, condena todos os apoiadores do Bolsonaro, inclusive generais, vai todo mundo ficar com medo, acabou aquela bravata de gritar no plenário, fazer teatro, usar peruca, o cacete A4. Vocês podem ter certeza, a gente prende Bolsonaro, os maiores influências da direita vão ficar quietos. Isso aconteceu. Os caras pensaram, pô, não, vamos fazer desse jeito aqui que o negócio vai funcionar, que é uma beleza. Você pode ter certeza que ninguém vai gravar vídeo sobre o que a gente está fazendo. Não, mas ninguém mesmo? Ninguém. Pode ficar tranquilo. Vai estar todo mundo com medo. Tá tudo certo até aqui.
Aí, de repente, Flávio Bolsonaro fala, meu pai me escolheu para ser presidente. Aí começou, não, mas peraí, a gente não sabe se foi realmente Jair Bolsonaro, ele tá na cadeira, ele tá preso. Isso foi uma canalice muito grande alegarem isso. Mas lembra que alegaram. Claro, alegaram. Alegaram. O Bolsonaro não está podendo falar, então o Flávio se utilizou do pai para se colocar como candidato a presidente. Isso é uma canalice. Ali ao consenso, pai e filho, eles conversam sobre tudo. Se Flávio Bolsonaro se colocou como possível candidato, é porque ele teve o aval, a indicação do pai. O presidente Bolsonaro tem que fazer uma carta para acabar com essa canalice e realmente acabar com esses sonhos que só se manteria o sistema como está. O sistema que vai destruir, que acaba com princípios, com direitos, com todas as nossas garantias. Se fazem isso que estão fazendo com o ex-presidente Bolsonaro, com 4 oficiais generais, 4 estrelas, com os delegados de Polícia Federal, classe especial, com todas as pessoas em volta do Bolsonaro, tentando calar a população com censura nas redes, tentando criminalizar a direita para que não saia nas ruas, o que pode fazer com cada um dos cidadãos brasileiros? É isso que o sistema está tentando fazer. Então, foi um golpe na perna desses canalhas. Flávio Bolsonaro, nas primeiras pesquisas, já se mostrou viável. Pesquisas pedidas pelas pessoas de centro que não queriam Flávio, botaram os seus candidatos lá embaixo e Flávio já bem viável ainda para crescer. Vamos ver mais escândalos do PT, que é só disso que acontece na gestão PT. Flávio Bolsonaro vai trazer tudo que há de arbitrariedade desses canalhas e tudo que o governo do pai trouxe de prosperidade para o brasileiro, de proteção à família do brasileiro, liberdade econômica. Então nós vamos chegar com muitas chances, sim. Acreditem, é verdade. E aí os caras ficaram desestabilizados. Começou, não, mas peraí, então beleza, tá confirmado. Mas por que ele não perguntou para mim? Silas Malafaia, né? Por que ele não conversou com a gente? Tarcísio, até agora, não se posicionou como deveria. Na verdade, nem se posicionou, né? Falou ali Falou alguma coisa. que o Flávio terá o seu apoio. Tudo. Mas, sim, tá na Mas dele. tá no aguardo ainda. Ele falou isso antes ou depois dos aplausos do SPT News? Não, só para saber. Perguntar não ofende. E aí... Mas foi na mesma época ali. Então, o Tarcísio tá na dele. Retaguarda. Zema, retaguarda. Ratinho Júnior, retaguarda. O Ronaldo Caiado, retaguarda. Aí o Ronaldo Caiado, entre todos, o mais honesto até pra mim. De fato. Ele virou e falou assim, não, eu vou me candidatar sim, eu quero arrumar confusão lá, eu quero xingar esse desgraçado. Vou mostrar o que o Lula é, vou mostrar para a rede é. nacional quem é o Lula, ele vem com esse intuito. E o Bolsonaro tem o direito de escolher o filho, isso é capital político dele, não sei o quê. Caiado foi homem pra cacete pra Tratou mim. realidade como realidade. Ele foi homem pra cacete pra mim ali. Olha, eu assim, todo mundo sabe das críticas que eu tenho ao Caiado com relação à China, com relação à pandemia, etc. Nossa, a pandemia ele foi... Mas convenhamos. Quando o Caiado já estava lutando com os esquerdistas, eu estava trocando as fraldas. Então, assim, o cara... mas condecorou Gilmar Mendes, Não, Paulo Bonet... É bom pra gente saber, né? Eu não estou dizendo que ele é um... filtrado. Estou dizendo que ele é um presidenciável, não. Estou dizendo o seguinte, ele foi homem, mostrou, falou, eu vou me candidatar, ele sabe que ele não tem como ganhar como presidente, o que ele quer é outra coisa. Ele debateu com o Lula na década de 80. Sim, ele foi candidato em 89, não Foi. Então, em 89, ele fala do Lula ligado à teologia da libertação. Eu não conheço nenhum outro candidato que falou isso depois dele, só o Bolsonaro. Mas nenhum, é sério, eu não conheço nenhum político, candidato à presidência, que falou, Lula, você é ligado à teologia da libertação. Você está destruindo a formação dos pastores e padres dentro da igreja. O Caiado falou isso em 89, tem vídeo. Mas o meu ponto é, não tô aqui babando ovo do Caiado, não. Só tô dizendo que ele não é um novato igual o Zema. É só isso que eu quero dizer. O Zema, não. Quando o Caiado estava lutando contra o PT, o Zema nem sequer sabia o que era política. Eu estava trocando as fraldas, mas o Zema já tinha idade para poder estar fazendo alguma coisa. Não tô diminuindo o Zema, não. Tô dizendo o seguinte, Caiado não é nenhum novato. Ele é raposa velha e sabe muito bem o que está fazendo. Mas o meu ponto é, por que o Caiado não caiu nessa? Por que o Caiado não caiu nessa de falar assim, isso aí não tem autorização do pai, ou isso aqui, a direita não é do Bolsonaro? O Caiado não meteu essa. Ele virou e falou assim, não, Bolsonaro está lá preso, ele tem o direito de escolher quem vai ser o sucessor dele, etc. Ou seja, ele respeitou o espaço de MC Bolsonaro. Coisa que o Tarcísio, que está ainda com cordão umbilical sem ser retirado, não fez. É isso que eu quero dizer. O Caiado, ele tem um capital político próprio. Ele não foi eleito por causa do Bolsonaro, ele já era eleito antes. Ele se uniu ao Bolsonaro, seja lá para garantir o terreno dele, seja lá qual for o motivo. O que eu tô querendo mostrar... Posso falar a primeira palavra no programa?
Rapaz, O acho que tamanho, eu tô querendo Só não mostrar. pede autorização, né? Eu tô pedindo autorização aqui. em 3 vias, Vocês me com perdoem, reconhecimento de firma, vocês me cara. perdoem, mas eu preciso dizer isso de um modo indignado. Então, vocês, por favor, eu vou até tentar suavizar o palavrão. Tirem as crianças da sala. Não, pô. eu vou suavizar o palavrão. Isso mostra o quão garota de programa é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele é uma garota de programa, cara. Porque se ele não tinha capital político, ele não existia politicamente antes do Bolsonaro. É o Tarcísio e todos que foram eleitos no capital do Bolsonaro são garotas de programa. Se prostituem com a primeira moeda, a primeira nota, o primeiro cheque, a primeira promessa de dinheiro que vem na frente. Porque se o Caiado, que tinha capital político anterior, foi homem para entender a decisão do Flávio, se o Marcel Van Hatten, que tinha capital político antes de Bolsonaro, foi homem para dizer isso aí, é a decisão deles e tal, o nosso partido é outro, pá, tal, beleza. Você pega todos os políticos que tinham capital político anterior ao Bolsonaro, eles estão mais preocupados com Bolsonaro do que aqueles que foram eleitos por Bolsonaro. Magno Malta tinha capital político antes de Bolsonaro? Sim ou não? Pode responder. Tinha? Magno Malta tinha, pessoal? Tinha, não tinha? E ele tá onde agora? Preocupado com Bolsonaro. O Tarcísio tinha capital político antes do Bolsonaro? Não. O que ele tá fazendo? Falei o primeiro palavrão. Ou seja, todos os políticos, todos, que não tinham nada antes do Bolsonaro, nada, estão cagando o Bolsonaro. E os que não tinham, os que já tinham capital político anterior, estão olhando e falando assim, pô, é sacanagem que eu tô fazendo com o cara. A gente tem que tentar fazer alguma coisa aqui. Tem galera pulando carnaval, irmão. Fora de época. Eu tô falando sério. E eu gosto da pessoa. Mas aqui a minha função é noticiar. Eu preciso dizer pra vocês que o candidato a governador do Rio Grande do Sul, que é uma pessoa que eu admiro, tá pulando carnaval, irmão. E o Magno Malta de muleta tá lá na frente da superintendência. Os políticos não... Eu não tô falando isso aqui pra ficar arrumando briga com todo mundo, como o pessoal fala. O Alan arruma briga com todo mundo. Não, não é isso. Eu não quero mal do Nicolas, eu não quero mal do... O nome dele? Do Rio Grande do Sul. Zuco. O Zuco. Luciano Zuco. Eu não quero mal desse pessoal, pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo o seguinte, vocês não entenderam nada de política. Porque se vocês estão achando que o povo é burro, que o povo vai ver vocês pulando carnaval, curtindo férias, e o Magno Malta de muletas na frente da superintendência, se vocês acham que o povo vai olhar pra isso aí e vai falar, ih, cara, esse cara aqui é complicado, hein? Alan dos Santos voltou a agitar o debate político ao afirmar que, segundo a interpretação dele, existe uma guerra oculta entre o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes. A declaração repercutiu fortemente nas redes sociais e dividiu opiniões entre apoiadores e críticos. De acordo com Alan, esse suposto conflito não acontece de forma aberta, mas nos bastidores do poder, envolvendo disputas por influência, controle institucional e decisões estratégicas. Para ele, algumas ações recentes indicariam tensão entre o executivo e setores do judiciário. Apoiadores dessa leitura afirmam que conflitos entre poderes sempre existiram e que, em momentos de crise política, essas disputas se tornam mais visíveis. Eles veem nas falas de Alan um alerta sobre a necessidade de transparência e equilíbrio institucional. Por outro lado, críticos argumentam que não há provas de uma guerra e que divergências institucionais fazem parte do funcionamento normal da democracia. Segundo essa visão, transformar disputas pontuais em um grande embate oculto contribui para aumentar a polarização e a desconfiança nas instituições. O fato é que o Brasil vive um cenário de tensão política constante, em que qualquer declaração de figuras influentes ganha grande repercussão. As redes sociais amplificam essas narrativas, fortalecendo percepções de conflito e instabilidade. Independentemente de concordar ou não com Alan dos Santos, o episódio mostra como a relação entre os poderes continua sendo um dos temas centrais do debate político brasileiro. E enquanto não há esclarecimentos oficiais, o assunto segue dominando discussões e análises.
Quer acompanhar tudo sem filtro? Curta, se inscreva e compartilhe agora.